Em ato público virtual, promotores e procuradores de justiça protestam contra a proposta de emenda à Constituição que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Polícias rodoviárias federal e militar divulgam o balanço das ocorrências registradas no feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Fim de semana vai ter mutirão de multivacinação em Santa Catarina com foco em crianças e adolescentes. Cerca de 30 mil catarinenses caíram na malha fina do imposto de renda em 2021, de acordo com a Receita Federal. E veja também, conheça uma iniciativa que tem ganhado cada vez mais adeptos em Santa Catarina, a instalação de mini-mercados dentro de condomínios. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com um ato público de protesto contra uma proposta de emenda à Constituição que altera o Conselho Nacional do Ministério Público e também o funcionamento da instituição. O ato foi transmitido pela internet. O ato foi promovido pelos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho, com participação de representantes dos poderes constituídos em Santa Catarina e de representantes da bancada federal catarinense. Promotores e procuradores são contrários à proposta de emenda à Constituição número 05 de 2021, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de controle externo da instituição. A proposta que se encontra na Câmara, ela amplia o número de conselheiros de 14 para 15 e aumenta de 2 para 4 os membros indicados pela Câmara e pelo Senado, retirando uma das vagas do Ministério Público. Além disso, essa proposta dá ao Congresso Nacional o poder de escolher o vice-presidente do CNMP, que passa a acumular a função mais importante depois da presidência do colegiado, que é a Corregedoria Nacional, que é o órgão máximo de fiscalização da atuação funcional do Ministério Público, é o órgão responsável pela condução dos processos disciplinares envolvendo a atuação de promotores e procuradores no exercício da função. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados e precisa de 308 votos para ser aprovada. Para o Procurador-Geral de Justiça do Estado, a PEC autoriza a interferência política no Ministério Público e impede o combate à corrupção e a defesa da sociedade. PEC 05, essa é a grande verdade, senhoras e senhores. Ela fere de morte a independência funcional dos membros do Ministério Público. Parlamentares de Santa Catarina que participaram da reunião se mostraram contrários à PEC, posicionamento semelhante ao dos presidentes dos poderes, entre eles o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. A PEC número 5, 2021, destrói o modelo constitucional do Ministério Público. Pela quebra de 2 pilares, ao nosso ver aqui, e permite uma interferência política direta no Ministério Público e extingue a atuação independente de seus membros. A PEC 05, ela desfigura totalmente a paridade, a estrutura e o funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público em relação ao Conselho Nacional de Justiça, ao CNJ. Para falar deste assunto aqui no estúdio do Band Cidade, eu converso agora com o Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Roberto, a gente já viu aí pelas declarações que o assunto é extremamente delicado e o Ministério Público já enfrentou outras situações tão delicadas quanto essa, não é? Rodrigo, estamos falando de interferência política, do desequilíbrio das forças dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, se há a possibilidade da interferência política, há a possibilidade também de tirar a prerrogativa da independência, que é o mote da fiscalização. O Ministério Público tem esse papel de fiscalizador e também tem o papel de autor da ação penal. Se ele perder autonomia nesses 2 casos, praticamente desaparece na sua essência. Você se referia antes, Rodrigo, à emenda 37. A emenda 37 foi aquela famosa de 2013, que o pessoal saiu com cartazes na rua, onde se dizia que a prerrogativa de investigação não poderia ser feita no âmbito criminal pelo Ministério Público, apenas pelas polícias judiciárias, a Polícia Federal e a Polícia Civil. E isso, com toda a força que o Ministério Público tem, acabou suspenso no Congresso Nacional. Foi eliminada.
Vamos acompanhar agora a tramitação dessa matéria na Câmara dos Deputados, não é? Mudando um pouquinho de assunto agora, Roberto, o governador Carlos Moisés da Silva conversou com mais um presidente nacional de partido nessa busca de uma sigla para se filiar? Exatamente. Dessa vez foi Marcos Pereira, deputado federal por São Paulo, presidente nacional do Republicanos, evangélico, um nicho da Igreja Universal do Reino de Deus dentro da área política. Eles conversaram, mas se sabe que em Santa Catarina o Republicanos está muito próximo do prefeito Jean Loureiro de Florianópolis, que vai para o União Brasil, hoje ainda está no DEM, que vai se fundir com o PSL, e isso é um compromisso assumido. Como também há um grande compromisso de Marcos Pereira com o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, quem Bolsonaro apontar o dedo e disser que é o preferencial candidato dele ao governo de Santa Catarina, provavelmente o Republicanos está lá. Até este momento, o governador só bateu na porta de quem já está com a tranca do compromisso. Ou seja, o Podemos, de Renata Abreu, e agora o Republicanos de Marcos Pereira. Detalhe interessante, fala-se muita coisa em especulações lá em Brasília. Uma delas, da fusão do Progressistas, do PP, com o PL, o Partido Liberal, que poderia, sim, substancialmente mudar o quadro de candidaturas em Santa Catarina. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Começou hoje e só deve terminar na madrugada de amanhã o julgamento do caso do fisioterapeuta acusado de mandar matar a namorada catarinense no Paraná. O repórter Bruno Henrique tem outras informações. O julgamento começou às 9h30 da manhã aqui no Tribunal do Júri. O fisioterapeuta paranaense Adriano Thierizini é acusado de mandar matar a ex-namorada catarinense Andresa Mendes, de 43 anos, por não aceitar o fim do relacionamento. Andresa foi ouvida durante toda a manhã de hoje e deixou aqui o tribunal por volta das 2h da tarde. A justiça por Andresa e justiça por todas nós, né? Porque eu acho que eu posso falar em nome de todas as mulheres que vivem e que viveram um relacionamento abusivo. Na denúncia, o Ministério Público aqui do Paraná enquadrou Adriano com agravantes como motivo fútil e crime contra a mulher envolvendo violência doméstica e familiar. O acusado está preso no Complexo Médico Penal aqui do Paraná desde janeiro deste ano por descumprir medidas restritivas, como sair sem autorização da comarca aqui do estado. Antes da prisão, o homem de 40 anos chegou a usar tornozeleira eletrônica. O crime ocorreu no dia 29 de dezembro de 2018, em frente a uma farmácia no bairro Batel, em Curitiba. Nós não desprezamos que havia um relacionamento conturbado de ambas as partes, mas esse relacionamento estava encerrado, as partes seguiam a vida, e o que nós questionamos com grande veemência é a questão do assaltante. Andresa Mendes, que é de Florianópolis, estava com uma amiga quando um homem jovem, de aproximadamente 25 anos, vestindo bermuda e camiseta de time de futebol, se aproximou e efetuou 6 disparos de revólver. Ela foi socorrida na época e levada em estado grave ao Hospital do Trabalhador, onde ficou internada por 12 dias. O autor dos disparos até hoje não foi identificado e é encontrado pela polícia. E a Justiça da Capital condenou o ex-vereador Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco, a 8 anos de reclusão em pagamento de multa. A condenação veio na esteira da Operação Ave de Rapina. A decisão é do juiz Renato Guilherme Gomes Cunha, da Vara Criminal de Florianópolis. O ex-parlamentar foi condenado a 8 anos de reclusão e pagamento de multa pelo crime de lavagem de dinheiro. A pena deve ser cumprida no regime semiaberto. A irmã de Badeco, Carolina Machado, foi condenada a 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de multa. No caso dela, a pena foi substituída por restrição de direitos, com prestação de serviços à comunidade. Os dois podem recorrer da decisão em liberdade. A Justiça também determinou a perda de um imóvel na Costa da Lagoa, comprado com dinheiro ilícito. A ação foi um desdobramento da Operação Ave de Rapina, deflagrada no dia 12 de novembro de 2014 pela Polícia Federal, com apoio do Ministério Público. Na época, a investigação apurou um esquema de corrupção na Câmara de Vereadores da capital, do Instituto de Planejamento Urbano, IPUF, e na Fundação Cultural Franklin Cascais, com pagamento de propina e fraudes em licitações. As polícias rodoviária federal e militar rodoviária divulgaram hoje o balanço das ocorrências no feriadão de Nossa Senhora Aparecida. As informações com o repórter João Paulo Cardoso. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal registrou 122 acidentes, 30 a menos do que no feriadão de 2020. 117 pessoas ficaram feridas e 4 morreram nas BRs do estado, mesmo número de 2020. Das 4 mortes, 3 ocorreram em um acidente na BR-280,
em Três Barras, no norte do estado, entre uma carreta e 2 carros. A 4ª morte ocorreu na madrugada desta terça-feira. Um homem morreu atropelado na BR-282, em Campos Novos, meio oeste do estado. O motorista fugiu do local do acidente. A vítima não teve a identidade divulgada. Nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária contabilizou, entre os dias 9 e 12 de outubro, 99 acidentes. 70 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Uma das mortes ocorreu na SC 401, em Florianópolis. Um homem de 36 anos foi atropelado na madrugada de domingo. Neste caso, o autor do atropelamento também fugiu do local. João Paulo Cardoso, de Florianópolis, para o Band Cidade. 30 mil contribuintes catarinenses caíram na malha fina do Imposto de Renda 2021. Você vê agora na reportagem o que é preciso fazer para regularizar a situação com o leão. Os dados da Receita Federal apontam que cerca de 1.500.000 catarinenses fizeram a declaração do Imposto de Renda 2021, ano base 2020. Desse total, 30.214 caíram na chamada malha fina. Entre as principais irregularidades identificadas estão a omissão de rendimentos, deduções equivocadas e divergências entre o imposto retido na fonte e o que foi declarado. Os contribuintes que caíram na malha fina foram multados em um valor que varia de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido. Quem está nessa situação só vai receber a restituição do imposto de renda após corrigir as pendências com a Receita Federal. O delegado adjunto da Receita Federal no estado garante que o contribuinte que não recebeu a restituição do imposto de renda do 5º lote, que foi pago em setembro deste ano, está na malha fina. E se porventura ela não tinha restituição, aí ela pode consultar o site da Receita Federal, tá? Através do ECAC, né? E o acesso é via certificado digital, senha do GovBR ou código de acesso. Entrando lá, ela tira o extrato, está bem disponível à esquerda, bem visível, ela tira o extrato e lá vai estar o motivo se porventura ela caiu na malha. Ele também afirma que as pendências podem ser regularizadas no próprio site da Receita Federal. Pelo próprio site, ela pode fazer a correção, né? Se ela concordar com que a Receita entendeu, né, que houve um equívoco dela realmente, ela pode transmitir uma declaração retificadora. Ela transmitindo essa retificadora, entendo um imposto a restituir, no próximo lote ela já deve receber. O assunto agora é a saúde. Neste fim de semana ocorre o dia D da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. O governo do estado recomenda que todas as cidades ofereçam pontos de vacinação no próximo sábado. Veja como vai ser a multivacinação aqui na capital e em Criciúma. Em Florianópolis, a multivacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos ou com esquemas vacinais incompletos vai ocorrer em todos os centros de saúde. A meta é melhorar a cobertura vacinal da população dessa faixa etária e diminuir a incidência de doenças que podem ser evitadas com a imunização. No próximo sábado, os postos de saúde vão estar abertos entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Para receber a vacina, vai ser preciso levar documento com foto e carteira de vacinação. Em Criciúma, a multivacinação segue até o dia 29 de outubro para o mesmo público-alvo. O foco também é a atualização do esquema vacinal de crianças e adolescentes. 46 postos de saúde estão abertos à população. Para receber as vacinas, é preciso levar documentos pessoais e caderneta de vacinação. Neste sábado, dia 16 de outubro, é o dia D da vacinação. Todas as unidades vão estar abertas para o público entre 8 horas da manhã e 5 da tarde. Na pandemia de Covid-19, 13 pessoas morreram nas últimas 24 horas aqui em Santa Catarina, vítimas da doença. Com essas mortes, chegou então a 19.431. O total de catarinenses que perderam a vida, perderam a batalha para a doença desde o começo da pandemia. 382 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. O total subiu então para 1.202.269. Um total de pacientes recuperados da contaminação agora é de 1.176.769 e tem ainda 6.069 casos em acompanhamento, são chamados casos ativos, que ainda podem transmitir o vírus.
39,21% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 527 leitos vagos atualmente. E a vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro. 73,08% dos catarinenses já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, dá mais de 5.300.000 doses. O total de pessoas que já recebeu a segunda dose é de 46,68%, mais de 3.385.000 doses. E o total de doses aplicadas, 8.685.522 até o momento. Olha, a EPAGRE emitiu um aviso meteorológico para a noite de hoje e amanhã desta quinta-feira. O alerta vale para todas as regiões do estado. E os detalhes você confere agora na previsão no tempo. A quinta-feira vai ter céu encoberto e chuva em Santa Catarina. Tem risco de temporais localizados durante a madrugada e amanhã, com ventos fortes e queda de granizo. Ao longo do dia, o tempo melhora com chance de aberturas de sol, especialmente no oeste. As temperaturas vão estar em elevação e ficam mais altas no oeste do estado. Em Florianópolis, mínima de 19, máxima de 23 graus. Em Blumenau, variação entre 16 e 25. Em Criciúma, 15 de mínima e 27 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 28 graus. A gente começa com a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando na sequência da 26ª rodada da competição. A Chapecoense está em campo. Neste momento, o time enfrenta o Atlético Paranaense em partida na Arena Condá. O jogo começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado, 0 Chapecoense, 0 Atlético Paranaense. Vale destacar, vale lembrar, que a Chapecoense é a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O time tem 12 pontos, aproveitamento de apenas 16%, apenas uma vitória em 25 partidas disputadas e nenhuma vitória como mandante. O time, inclusive, estava olhando aqui a classificação, está a 15 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Juventude, que tem 28 pontos neste momento. Você confere os gols e os detalhes completos amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC. E logo mais, às 8 horas da noite, tem Copa Santa Catarina. O Figueirense enfrenta o Criciúma pela 5ª rodada da competição. O torneio vale vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Buscando fechar o ano do centenário, dando alegrias ao torcedor, o Figueirense tem na Copa Santa Catarina a esperança de um título e uma vaga à Copa do Brasil 2022. A campanha do Alvinegro é de 58,3% de aproveitamento. Em 4 jogos, tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na última rodada, para o líder Hercílio Luz. Vice-líder da competição, o Figueira tem 7 pontos e mira a classificação à semifinal. Para isso, precisa se manter no G4. E encara hoje o Criciúma no Orlando Scarpelli. O técnico Jorginho terá mudanças para o duelo. O meia Rodrigo Bassani e o zagueiro Lucas Cesani ficam de fora por lesão. Já o atacante Thiaguinho, recém-contratado, pode estrear. Do outro lado, o Criciúma chega ao Orlando Scarpelli com uma situação bem diferente do alvinegro na tabela. Está sendo trabalhado uma decisão, é um clássico e a vitória nos dá ainda matematicamente de pensar em classificação. Na 7ª posição, o Carvoeiro tem 1 vitória e 3 derrotas e apenas 3 pontos somados. E precisa vencer para seguir vivo na briga por uma das vagas das semifinais. O duelo entre Figueirense e Criciúma acontece hoje, às 8 horas da noite, no Orlando Scarpelli. E você confere também os gols e os melhores momentos desta partida amanhã, 12h30, com a Cacau Corazza no Jogo Aberto SC. Mudando de assunto, você vai conhecer agora uma iniciativa que tem ganhado cada vez mais adeptos em Santa Catarina. É a implantação de mini-mercados dentro de condomínios. Uma inovação que tem como principal produto a confiança e a honestidade dos consumidores. Veja com a repórter Rita Della Pieve. Ivan, morador do bairro Novo Campeche, no sul da ilha, agora tem uma forma prática de fazer as compras sem sair do condomínio onde mora. Praticidade imensa, assim, você está aqui dentro do condomínio, não precisa ter que pegar carro. O mercado é muito bem equipado, assim, do dia a dia, o que a gente precisa, né? A praticidade deste tipo de loja é elogiada pelos moradores e o modelo de negócio tem diferenciais que chamam a atenção de quem está acostumado com supermercados e lojas padrão.
Produtos de produtores locais, que é um foco aqui que a gente vem trabalhando muito forte também. Comodidade, praticidade e segurança. Você tem os produtos disponíveis 24 horas por dia aqui no seu ambiente de ou trabalho ou no seu condomínio residencial. Imagina você estar cozinhando em casa e faltar um item essencial da sua receita. O que você faz? Você tem que pegar o carro, sair de casa, mas neste condomínio em Florianópolis, os moradores têm um supermercado na porta de casa. Eles apenas têm que pegar o produto e fazer o pagamento sem funcionário, tudo na base da honestidade. A implantação tem custo zero para o condomínio, já que é de responsabilidade da startup. Este fato foi o que chamou a atenção do síndico de um condomínio na capital, que procurou os representantes da empresa para a implantação no residencial. Resolvemos implantar pelo comodismo mesmo, né? Pela praticidade, pelo dia a dia, aquela coisa da urgência que precisa estar sempre aqui na mão. Então, para os moradores foi super válido, super aprovado e a gente está fazendo bastante uso dessa parceria. Este tipo de modelo de negócio, mesmo sendo uma novidade, é bem recebido por investidores, como conta Márcio Silvado, que fez um aporte na empresa. Do ponto de vista de negócio é bastante interessante, porque vem atender uma demanda e suprir uma demanda que a gente viu muito na pandemia, com a questão da conveniência, o funcionamento 24 horas. Então, esse foi um dos principais fatores que nos levou a participar desse investimento aqui, a expansão aqui em Florianópolis. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band, fica ligado. Encerramos a edição de hoje com imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. Florianópolis na tela para você. Tempo nublado, mas melhorou bastante em relação aos dias chuvosos. Mas a chuva vai voltar. A partir de amanhã você viu na previsão do tempo aqui do Band Cidade. 23 graus é a temperatura neste momento na capital de todos os catarinenses. Baixou agora para 21. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.